Povo bonito por dentro, graça, paz, saúde e bondade da parte de Jesus Cristo para vocês. Estamos iniciando mais um vídeo nesse canal e eu quero dizer que você é sempre muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui neste canal. E como eu não gosto de enrolação, já vamos estudar. E o nosso texto base de hoje está lá no livro de Abacuque, no capítulo 2, no versículo 2. Abacuque foi um profeta que profetizou para o povo de Israel. E é um livro muito pequeno, é apenas 3 capítulos. Depois você pode ler Abacuque todinho. Abacuque você lê em uma sentada. E como eu sempre digo aqui nesse canal, nós sempre falamos, tudo que falamos aqui é baseado na palavra de Deus. Então, qual que é a nossa fonte de inspiração? A palavra de Deus, a Bíblia. E hoje é Abacuque 2, capítulo 2, versículo 2, que diz assim, ó. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passar correndo. Deus deu uma visão para Abacuque. E Deus pediu: Abacuque, escreve essa visão em tablets. Tablets de pedra. Naquela época tinha uns tablets de pedra, umas pedras, né? Uns tablets mesmo de pedra. E era para Abacuque escrever a visão lá, para ter a visão clara. Olha, eu quero que você escreve a visão que você teve, escreve muito bem claro, para que todos que lê possam entender. Inclusive, quem passar correndo também possa ter entendimento. Então era para ficar muito bem claro, muito bem legível. E Deus tem um plano para sua vida. E Ele deseja que nós saibamos qual é o plano dele para as nossas vidas. Nós não nascemos por um acaso. Você e eu não nasceu por um acaso. Deus tem um plano para nós. A Bíblia diz que lá no livro de Isaías que Deus sentou com o seu conselho antes da fundação do mundo e projetou eu e você. E Ele determinou qual que ia ser o plano dele para nossa vida. E Ele quer deixar isso, o plano dele, muito bem claro. Ele quer que nós escrevamos. Então nós precisamos conhecer o coração de Deus, escrever os planos dele para nossa vida. Quando você escreve, você tem clareza, o seu cérebro consegue ter mais clareza. Então ele quer que você escreva o plano. Mesmo que você passar correndo, você entenda qual que é o plano de Deus para sua vida. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, diz: olha, sou eu que sei os planos que penso a vosso respeito. Então é Deus que sabe o que ele pensa ao nosso respeito, não sou eu, não é você. Talvez você tenha um pensamento sobre você destrutivo, um pensamento ruim, até de você mesmo. Talvez você pense que não é ninguém, que você não tem valor, que você não é nada, que você não ajuda em nada, que você não soma em nada, que você nem sabe assim, pra que eu nasci? Pra nada, né? Porque eu não tenho nenhum valor. Mas eu quero dizer que os seus pensamentos não é o que você pensa. O que você é o que Deus pensa a seu respeito. É Ele que tem os pensamentos de paz e não de mal para nos dar o fim que desejares, o fim que nós desejamos. Então, qual que é a importância de tornar a visão clara? Deus pede para Abacuque escrever a visão, tornar a visão clara. Deus deseja que tenhamos clareza dos seus planos. Deus quer compartilhar os planos dele com você. Ele quer deixar muito bem claro qual que é os planos dele para sua vida. Para Deus, a clareza é fundamental. Deus, assim, gente, ter clareza para Deus é fundamental. Então, se você não tem clareza de quais são os planos de Deus para sua vida, comece a orar: Espírito Santo de Deus, me dê clareza. Abre a minha mente, abre os meus olhos espirituais. Eu quero que o Senhor me dê clareza de quais são os teus planos para minha vida. Ele não esconde os seus planos dos seus servos, mas nos revela para que possamos agir de acordo com a sua vontade. Talvez você pense assim: Deus está fazendo segredo, Deus nem conversa comigo, Ele nem quer que eu saiba, Ele quer que eu descubra sozinha, me lasque sozinho, se eu descobrir bem, se eu não descobrir bem. Não. Ele é o maior interessado. Ele tem interesse de compartilhar com você qual é o plano dele para a sua vida. Para nós, quando nós tem clareza, a clareza faz o quê? A clareza gera ação. Então, quando você tem clareza do que Deus tem para sua vida, você vai se mover em cima daquilo.
Você, exemplo, Deus me fez para ser uma professora. Deus me fez para ser um professor. Eu tenho o dom de ensinar. Então você vai fazer o quê? Você vai mover em cima daquilo. Você vai procurar ser um professor, ser uma professora. Você vai procurar meios de se tornar um professor, de se tornar uma professora, de ensinar. Quando Deus te dá o dom, né? Você sabe que é aquilo que Deus tem para sua vida, você vai se mover em cima daquilo. Como que você sabe qual que é o plano de Deus e não vai se mover? Você vai se mover, né? Deus me fez para mim ser uma boa mãe. Então, você vai o quê? Se mover em cima daquilo. Pra quê? Pra ser mãe. Você vai procurar um jeito de casar, você vai procurar um jeito de engravidar, de ter filhos, você vai se mover. Então, quando nós tem clareza, nós vamos mover em cima daquilo. E talvez você tenha vontade de alguma coisa, você tem vontade, você tem planos, mas você nem coloca os seus planos no papel. E eu tive clareza disso esses dias. Porque eu tenho planos e eu escrevo planos, porque Deus não é um Deus de planos. A Bíblia fala que Deus tem planos, né? Que Ele tem planos para nós, planos de paz e não de mal. Então, se Deus tem planos, eu também tenho meus planos. E eu colocava esses planos no papel. Só que depois teve um certo tempo que eu falei assim, gente, eu vou parar de ficar colocando esses planos no papel, porque depois eu fico só gerando uma expectativa, e depois a minha expectativa vai ficar frustrada, e eu vou me frustrar. E eu não quero me frustrar, eu não quero ficar frustrada. Então eu larguei. Não escrevi mais os meus planos, porque eu tinha uma palavra. Eu tenho uma palavra. Eu recebi uma palavra há quase 10 anos atrás. Já tem 9 anos, fez 9 anos, que Deus pede pra mim sonhar. Ela falou, Janete, você sonha. Sonhe o mais alto que você puder. E, no entanto, eu não tinha grandes sonhos. Eu pedi pra Deus gerar o sonho dele pra mim. Então, eu comecei a escrever esses sonhos, porque eu pensei, então só vai gerar. Se o Senhor quer realizar os meus sonhos, então gera os planos, porque eu não dou conta de sonhar alto. E eu pensei assim, gente, eu vou parar com isso, eu não vou escrever isso. Aí, depois o Espírito Santo de Deus tornou falar comigo e eu comecei a escrever os sonhos, os planos. E daí eu falei, gente, mas eu vou escrever os planos, mas cadê o dinheiro para poder realizar esse plano? E o Espírito Santo falou assim, esquece o como, esquece, só escreve o plano. E eu escrevi os planos. Hoje eu tenho vários planos escritos. Por quê? Por causa desse versículo. Olha, escreve os planos. Escreve a visão. Porque quando nós temos a visão, o nosso cérebro vai procurar, e isso já é ciência. Não é nem Bíblia, não é nem religião. O nosso cérebro vai procurar aquilo, vai se mover em cima daquilo e vai gerar oportunidades que a gente não via. Porque talvez a oportunidade estava ali. Mas como a gente não tem um plano escrito, não tem uns planos escritos, o nosso cérebro nem vai focar naquilo. Porque talvez como que eu vou dizer a palavra? Já tá o tempo todo ali. Eu não achei bem a palavra. Mas já tá o tempo todo ali, sabe? Só que a gente não consegue ver as oportunidades. Talvez as oportunidades sempre esteve ali. Mas por eu não ter um plano escrito, eu nunca vou focar. Um exemplo, quando você faz... melhor, quando eu estava grávida, eu já falei até isso aqui em outros vídeos. Quando eu estava grávida, eu vi um monte de gente grávida, um monte de pessoa grávida. Eu pensava, gente, mas está nascendo criança demais. Como está nascendo criança? Mas as grávidas sempre tiveram ali, sempre houve grávida, sempre teve muita grávida. Mas o que acontecia? Era eu que não via. Por quê? Porque eu não estava grávida. A partir do momento que eu fiquei gestante, que eu fiquei grávida, era aquilo que eu estava vivendo, era uma gestação, era uma gravidez. Então eu passei a observar, o meu cérebro começou a me mostrar várias outras grávidas. Então você tem que ter um plano escrito, porque quando temos um plano escrito, vai gerar o quê? Vai gerar clareza. Segunda coisa, a visão leva à ação. Quando nós temos visão de algo, vai te levar à ação. Então pede a Deus, Senhor, gere a tua visão em mim e gera a ação também. A palavra de Deus fala que é Deus que gera tanto o querer quanto o efetuar. O que ele está querendo dizer? Olha, é eu que vou gerar o que eu quero e é eu que vou gerar também o realizar. Então, só precisa ter plano, esquece do como, que jeito que vai acontecer, de onde que vai surgir o que precisa, de onde que vai surgir o dinheiro, de onde que vai surgir
tudo que eu preciso para poder realizar o plano. Esquece. Essa parte é com Deus. O milagre é com Deus. Faça o seu melhor e deixe os resultados com Deus. Até Deus Todo-Poderoso faz planos. Lá no livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 2 diz: bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser frustrado. Os planos de Deus não podem ser frustrado. Se alinha com os planos de Deus. Tenha em mente os planos de Deus para sua vida, porque quando é os planos de Deus jamais pode ser frustrado. Se você se alinhar com os planos de Deus, vai acontecer, porque a palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus é fiel. Deus não pode mentir, ele não vai contra a sua palavra. E tá falando aqui no livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 2. Bem sei que tudo podes. Jó falou isso para Deus. Meu Deus, eu sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos, olha aí, plano. Deus tem planos. Deus não é aleatório. O dia amanhece assim, o que é que eu vou fazer hoje? O que é que eu vou fazer? Preciso fazer isso. Não, Deus não levanta em dúvida. Ele já tem tudo pronto. Ele já tem um plano dele. Ele só executa. Então tenha em mente, pede para o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, gera os teus planos da minha vida. Me faça conhecer qual é os teus planos. Porque quando o Espírito Santo de Deus alinhar o plano de Deus com você na sua vida, vai ser sucesso. Vai ser sucesso. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. A segunda parte do versículo fala da urgência de proclamar a mensagem. Fala, olha, quem passar correndo, quem tá passando correndo é uma pessoa que tem pressa. Olha, escreve a visão, porque até quem passar correndo vai conseguir ver, vai conseguir ler e vai conseguir entender. Então fala de uma urgência. Talvez a pessoa não pode sentar e parar e saber qual que era a visão, mas ele entenderia. Nossa vida, nossa fé, nossas ações deve ser uma mensagem clara. Nós precisamos transparecer uma mensagem clara para as pessoas. O mundo nos lê todo dia. As pessoas nos lê a todos os momentos. O tempo todo o povo está lendo nós. As pessoas lê nós. E nós precisamos ter uma leitura clara para que as pessoas possam ler nós claramente, não tenha dúvida. Um testemunho vivo, nós somos um testemunho vivo. As pessoas nos leem todo o tempo, temos que dar testemunho claro. As pessoas que passar correndo têm que fazer uma leitura clara de nós. Então, que quando as pessoas for ler você, possa ler Deus, possa ler Jesus através de você, que você possa refletir Deus, que você possa refletir o Espírito Santo e que as pessoas tenham uma visão clara de você, saber quem que você é. Ação e propósito. A clareza da visão deve nos impulsionar. Então, quando nós temos clareza de visão, essa clareza tem que nos impulsionar. Quando sabemos onde estamos e para onde vamos, nós não perdemos tempo com distração. Então fala, Senhor, me diga aonde eu estou, para onde o Senhor quer que eu vá. Não me deixa me distrair, porque quando você sabe para onde você vai, você não se distrai. Exemplo, quando você levanta cedo para sair para o seu trabalho, você sabe que você vai trabalhar, você não sai dispersa. Exemplo, se você vai de carro, você já sabe qual caminho que você vai trilhar. Se você vai de ônibus, você sabe para que ponto você tem que ir. Você não vai ficar perdido aleatoriamente, eu quero ir para o meu serviço, mas fica se envolvendo, perdendo tempo, olhando passarinho voando, borboleta voando, para poder ver acidente, para poder ver briga na rua, no trânsito. Não, você não se distrai. Você tem um alvo. Qual que é o alvo? E, gente, deixa eu acender a luz aqui, que tá meio querendo chover. Eu acho... agora melhorou. Tava escuro, né? Nossa, porque tá querendo chover. Então, você não perde o foco. Quando você levanta cedo para você ir trabalhar, você não perde o foco. Então, nós temos que ser diligente, temos que ter clareza dos planos que Deus tem para nossa vida. Refletido o versículo. Qual é a visão que Deus nos deu? Você sabe qual é a visão que Deus te deu? Um chamado específico,
um valor a ser vivido, uma promessa. Qual que é a promessa de Deus para sua vida? É um valor a ser vivido? Não, eu tenho que viver esse valor aqui. O meu chamado é isso. Você sabe qual que é a visão de Deus para sua vida? Pede o Espírito Santo de Deus para revelar, para você cumprir os planos dele, porque os planos dele não podem ser frustrados. Eu tenho escrito, tornar algo físico. O primeiro passo para torná-lo real, o nosso cérebro foca melhor. Então, quando eu tenho o meu plano escrito, você tem o seu plano escrito? Porque quando você tem o seu plano escrito, quando você escreve os planos, talvez você tenha planos e você pensa que são seus, mas talvez nem é seu. Talvez os planos que você tem é Deus que gera no seu coração. E às vezes você nunca executa porque você pensa que é você que está pensando. Mas quando aquele plano, assim, te preenche, te impulsiona, não deixa de sonhar, não deixa de escrever o plano de Deus para sua vida. Torna esse plano que você tem no seu coração em algo físico. Escreve bem claro, qual que é o plano que você tem. Porque quando você tem esse plano claro, você pode torná-lo esse plano real. O nosso cérebro fica muito melhor. O nosso cérebro capta muito melhor. Foi o que eu falei no começo do vídeo. Porque o nosso cérebro vai focar em realizar aquilo. E Deus vai conceder o realizar. Não basta ter visão. Precisamos mover em quê? Em fé. Aí você vai pedir a fé. Escreve a visão. Escreve bem legível a sua visão. Os seus planos, porque se Deus tem plano, você também, a imagem e semelhança de Deus, você não cria nada aleatório, você também tem plano. Escreve os seus planos e depois você vai se mover em fé. Pede o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, gere fé. Todos nós temos uma medida de fé, mas começa a pedir a Deus o dom da fé. Mover em fé, agindo hoje no que é necessário para ver a promessa de Deus se cumprir. Movem-se em fé para que Deus possa realizar o desejo do seu coração. Se você não tem fé, peça a Deus que tem para poder dar. Tiago fala, olha, se você não tem fé, peça a Deus que Deus dá fé para você. Mateus 21, 22. Tudo que pedires em oração, se crerem, vocês receberão. Tudo que você pedir a Deus em oração, olha que é o Mateus 21, 22, ó. Tudo que pedires, tudo, o que é tudo? Tudo é tudo. Tudo que pedires em oração, se crerem, vocês receberão. Pede e você vai receber. Tiago fala, olha, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Vocês pedem para o seu próprio prazer. Mas quando você pede, assim, no coletivo, quando você pede para poder socorrer outra pessoa, deixa eu explicar melhor. Que o que Tiago quis dizer, que a gente pede e não recebe, porque a gente pede mal para os nossos próprios deleites. Mas quando você... Mas quando você pede no coletivo, que eu quero dizer assim, para outra pessoa, exemplo, Senhor, me abençoa para quê? Porque eu quero dar uma vida boa para minha família, porque eu quero ajudar o meu irmão, eu quero socorrer o meu irmão, eu quero levantar quem está abatido. Senhor, me abençoa porque eu quero dar alimento para quem tem fome, eu quero saciar a sede de quem tem sede, eu quero levar a cura, o remédio para quem precisa. Então, quando você pede para você, mas pensando no próximo, Deus abençoa, eu penso que muito mais rápido, porque o que? Nós somos canal de bênção, nós somos agentes de milagre. Deus vai fazer através de nós, Deus não vai descer do céu para poder abençoar. Deus usa nós, só basta nós colocarmos na posição certa que ele vai usar. É como se fosse um cano, o cano que passa uma água. A água passa e vai embora, mas o cano vai ficar o quê? Molhado, não é? Aquela água, às vezes, é para poder
chegar lá na frente, a água não vai ficar retida em você, mas você vai ficar molhado. O que é? A bênção vai passar através de você e você vai receber a bênção. Você vai abençoar os outros e ao mesmo tempo você vai ser abençoada, porque você vai ficar molhada. João 14:13. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o meu Pai seja glorificado. Quem tem a maior vontade de te abençoar é Deus. É Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus falou assim, olha, se vocês pedirem em meu nome, em nome de Jesus, eu vou fazer para vocês. Sabe por quê? Porque quando eu faço, quando eu abençoo vocês, o meu Pai é glorificado. Deus é glorificado. E se você ficou até aqui, eu quero pedir a você, se inscreva neste canal, deixa o seu like, deixa a sua curtida, que Jesus possa te abençoar grandemente. E até a próxima, povo bonito por dentro. Amo a vida de vocês em Cristo Jesus.